Então, boa noite a todos. Queria pedir desculpas por sábado eu não ter conseguido gravar a aula, porque eu estou com um problema seríssimo de internet aqui no meu prédio, e aí me parece que agora já está tudo certinho, né? Já colocamos uma velocidade um pouco maior. Mas, enfim, essa nossa conversa sobre essa última peça que eu mandei ontem, será para vocês me entregarem na semana que vem, né? Tendo em vista que sábado agora a gente não vai ter aula. Mas assim, a partir de amanhã eu vou dando ok de volta para todos os alunos que mandaram as peças, tá? Para eventualmente aquele que não recebeu o meu ok do meu e-mail, porque por alguma razão eu não encontrei no e-mail, ou porque não mandou mesmo, e aí depois venha conversar comigo no privado, tá? Agora, sobre a nossa peça de sábado, essa peça que eu mandei agora, da última vez, se trata de um recurso em sentido estrito, tá? Então, o recurso em sentido estrito, ele, num primeiro momento, dá uma impressão para nós de que ele trabalha sempre com decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões judiciais que atravessam o processo penal, tá? Mas o recurso em sentido estrito, na verdade, ele trabalha com decisões que também não são interlocutórias, ou seja, eu tenho uma decisão judicial que rejeita a sua denúncia criminal. Ora, dessa rejeição, cabe recurso em sentido estrito. Muito embora essa rejeição da denúncia criminal pareça e seja uma sentença de extinção do feito, nesse caso não cabe apelação, mas cabe recurso em sentido estrito. Então, perceba que é uma peça muito perigosa, porque não existe um macete para você tentar compreender a lógica dele. Não é como, por exemplo, um agravo de instrumento do CPC, que você sabe que todas as decisões interlocutórias agora são atacáveis pelo agravo de instrumento. O que não tiver naquele rol não cabe recurso. Aqui não. Aqui você tem, ora, decisões que põem fim ao processo, ora, decisões que não põem fim ao processo. Então, na verdade, você tem que meio que decorar quais são as hipóteses de recurso em sentido estrito, tá? E aí, partindo disso, você, assim como na lógica da apelação, você vai interpor o rese. Então, nós temos o recurso em sentido estrito montado, estruturado em duas partes, né? Uma parte de interposição, que é aquela peça, a primeira página do recurso em que você endereça, né, para o juízo de primeiro grau, dizendo que você quer recorrer, e depois a peça com as razões do recurso em sentido estrito, justamente com a fundamentação jurídica daquilo que você quiser reverter, tá? O recurso em sentido estrito, ele está previsto lá no artigo 581 do Código Penal, né? E aí você vai constatar depois, estudando com mais calma, que muitos artigos, muitos incisos do 581, eles foram revogados, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, nós temos o prazo para a interposição dele de 5 dias e o prazo para a apresentação das razões, 2 dias. Então, geralmente, a prova da OAB pede para você colocar a última data do prazo para as razões. Então, você tem que recordar que são 2 dias. Então, você tem um dia, que é a interposição, e que, nesse caso, vai se confundir também com o último dia do prazo das razões. Beleza? Então, aí, partindo disso, você vai ver as primeiras considerações com relação ao rese. Pois bem, então, você vai apresentar o rese, a sua vontade de recorrer no juízo de primeiro grau, que é o juízo AQO, que a gente chama, tá? E aí você vai ser intimado para apresentar as razões do prazo de 2 dias. Intimado não, né? Na verdade, o CPP fala notificado. E aí você é notificado para apresentar as razões em 2 dias, tá? Agora, Laila, eu apresentei a minha vontade de recorrer,
mas eu não apresentei as razões em 2 dias. Precluiu? No processo penal, não, tá? Claro que para a sua prova da OAB, você vai ter que colocar o prazo certinho, senão você vai errar. Mas na prática, não há preclusão. Então, você pode extrapolar esses 2 dias, fazendo em 3, 4, 5, 10, que o juízo do primeiro grau vai acabar aceitando e vai depois remeter esse recurso lá para o Tribunal de Justiça, tá? Agora, por outro lado, também se você, como advogado, apresentou as razões e você sumiu, ninguém te encontra, ninguém sabe de você, o que o juiz ele vai fazer? Ele vai destituir você do processo, vai informar que você abandonou o processo na OAB e ele vai nomear não, ele vai intimar o réu para dizer, olha, Camille, você vai querer constituir outro advogado porque a Laila sumiu. Se a Camille disser que ela não tem condições, aí o juiz ele vai nomear a Defensoria Pública e, a partir disso, o prazo da Defensoria vai começar a contar. Então, basicamente, é isso, é um recurso bem simples. Então, você tem a primeira parte, que é o endereçamento para o juízo de primeiro grau, de uma vara criminal qualquer, e a segunda parte, que são as razões, em que você vai endereçar para o relator do Tribunal de Justiça, tá? Então, excelentíssimo senhor desembargador, relator do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, né? E aí você vem trazendo os fundamentos jurídicos. Pois bem, qual é a estrutura, né? Você tem um relato dos fatos, uma síntese dos fatos que você vai fazer, que você vai criar, e depois disso, você vai falar sobre a decisão que você quer atacar. Então, você pode colocar um tópico do contexto fático e, a partir disso, na parte do mérito, da fundamentação jurídica, colocar o corpo daquilo que você quer que seja modificado. No nosso caso, o que aconteceu? Se trata de um crime de estupro com resultado morte. Então, isso é um crime pré-doloso, um crime que se qualifica pelo resultado. E o que aconteceu no probleminha? O juiz pronunciou o seu cliente entendendo que era um caso de crime de homicídio. Veja que, nesse caso, o seu recurso em sentido estrito, ele vai ter uma questão preliminar, que, inclusive, é a razão do seu recurso, porque você estará tratando ali nessa preliminar de uma incompetência absoluta em razão da matéria. Então, o que você vai alegar no seu tópico preliminar? Então, você vai colocar assim, dos fatos ou do contexto fático, do segundo ponto, da preliminar, da incompetência absoluta. Perceba que o probleminha, ele é fraco, não temos muitas informações. Você não pode inserir informações que não são trazidas pelo probleminha. E aí você vai pegar e vai falar, olha, muito embora o juiz de primeiro grau tenha entendido que se tratava de um crime doloso contra a vida, na verdade não é, por causa disso, disso e disso. E aí você vai ter que trabalhar nessas razões uma migração, perfeito, do crime doloso contra a vida para o crime de estupro com resultado morte. E aí é óbvio que você vai ter que trazer no corpo dessas razões do recurso, contextualizar os artigos de homicídio e de estupro com resultado morte com os fatos que estão no probleminha. Então, você não pode só fazer de forma mecânica, colocando ali os artigos dos crimes. Não, você tem que contextualizar esses artigos com a historinha que é trazida no probleminha para você fazer, tá? Então, tenha cautela com relação a isso. E, ao final, você vai ter o pedido que é justamente de reforma da decisão para o fim de declinar da competência para uma vara criminal comum, já que não se trata de procedimento especial. Lembrando que tribunal do júri é uma competência especial em razão da matéria, mas que está presente dentro do Código de Processo Penal. Porque nós, no processo penal, temos procedimentos especiais inseridos dentro do próprio Código de Processo Penal.
Então, tribunal do júri é um deles, o outro, crimes praticados por servidor público contra a administração pública, o outro, crimes contra a honra. Então, você tem essas especialidades de procedimento que estão dentro do CPP, tá? Então, vocês precisam tomar cuidado com esse detalhe. E veja também que a decisão de pronúncia, ela é uma decisão que coloca fim ao procedimento bifásico, né? Então, ela acaba a primeira fase e a decisão de pronúncia vai, portanto, ali iniciar uma nova fase de processamento, que é o processamento do tribunal do júri. Lembrando que, quando o juiz ele dá essa decisão de pronúncia, ele pode, ele pode entender como não sendo a pronúncia e pode impronunciar, dizendo assim, olha, eu não tenho elementos suficientes para mandar a Camille para o tribunal do júri. Ele pode absolver sumariamente, entendendo que, por exemplo, houve um homicídio em legítima defesa, ou ele pode desclassificar o crime para um outro juízo competente. Nesse probleminha, o juiz errou. Por quê? Nessa decisão que ele pronunciou, ele deveria ter desclassificado para uma das varas criminais comuns. Então, nesse probleminha de vocês, o interessante é que a preliminar é a matéria de defesa que você vai fazer. É a principal. Então, esse tópico da preliminar, ele deve vir logo depois do tópico do contexto fático, tá? Então, essas são as considerações iniciais com relação à pecinha que eu mandei para vocês. Deixa eu só abrir ela aqui um minutinho. Espera aí. Alguma dúvida, gente? Pode me perguntar. Tranquilo, abrir o microfone aí e falar para mim. Dúvida em questão do prazo, professor, para entregar essa peça. Na semana que vem, tá? Até na sexta-feira você me encaminha no e-mail. Isso aí porque a ideia é eu dar uma olhadinha nessas peças, tá? Que vocês vão me mandar. E aí eu falar um pouquinho sobre elas na aula de sábado, falar assim, pessoal, muita gente fez isso, ou fez aquilo, ou ficou ruim nessa parte. E aí eu explico, da forma como eu estou explicando agora, a nova peça. Mas a nova peça, para a semana que vem, eu vou mandar na segunda-feira da semana que vem, tá? Então, eu mandei essa, né, de ontem, antes de ontem. Ah, mas eu já mandei, vai ficar para vocês, né? Então, vamos fazer assim, essa peça desse recurso distrito, fica ele, para a gente organizar de uma vez por todas isso. E aí vocês façam ele e me mandem, por favor, até quinta-feira, porque aí eu consigo pegar quinta e sexta para corrigir as peças, e aí no sábado eu falo o que foi, o que vocês fizeram de bom ou de ruim sobre ela, e mando no sábado já a nova peça, e falo um pouco sobre ela. Então, nós tiraríamos um tempinho para falar desse reze que vocês vão fazer, e aí teríamos mais um tempinho para eu explicar a nova peça que eu vou mandar para vocês, e aí a gente vai tocando o barco dessa forma. Tudo bem? Pode ser feito dessa forma? O que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar, gente. Tá certo. Quinta-feira ou amanhã, próxima quinta, né? Isso, não amanhã, na próxima quinta-feira. Não essa quinta, a próxima, né? Isso, a próxima quinta-feira. Tá certo, prof. Deixa eu pegar aqui. Tudo bem, professora. Eu vou repassar para alguns colegas. E aí, olha só, e aí vocês vão atentar, inclusive, que existe um detalhezinho aí no mérito desse recurso, que é sobre o motivo torpe, tá? Então, deem uma olhadinha nisso com calma, que eu vou falar isso com vocês na aula que vem. Só que essa aula agora, eu gravei ela, tá? Então, eu vou upar ela até amanhã, e aí amanhã eu mando o link no grupo do WhatsApp para vocês acessarem, mas esse link vai estar também lá no AVA, tá? Dessa aula. Todas as aulas eu vou gravar dessa forma, vou upar e vou linkar para vocês acompanharem através do AVA.
Eu vou jogar lá no encontro do AVA, provavelmente no encontro 9, e aí vocês acessem por lá, porque eu também preciso que vocês movimentem o AVA, né, para acessar. E aí vocês vão ter esses links disponibilizados, tá bom? Mais alguma outra pergunta? Você que é a líder, Camille? Sim. Então, aí depois você só avisa para o pessoal que eu vou upar no sistema e amanhã isso aqui vai estar disponível lá para vocês fazerem. Então, só para a gente recapitular, uma peça inicial com endereçamento para o juiz da vara criminal e as razões endereçadas para o Tribunal de Justiça. Como que você vai cortar as suas razões? Relatório do direito, você vai pedir para desclassificar, porque é uma incompetência absoluta em razão da matéria, e vai também falar sobre um detalhe da desclassificação que tem nos fatos. E depois, nos pedidos, você vai pedir pelo recebimento do recurso, conhecimento do recurso e provimento do recurso nos termos do que você pediu. Basicamente, essa é a estrutura. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só dá um alô para mim aqui no WhatsApp que a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, prof. Então tá, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.